Bem-vindos e bem-vindas ao Genix no Trecho. Sou Melina Paixão, coordenadora de marketing da Genix. Eu e a nossa equipe apresentamos essa série de podcasts que traz temas como genética, tecnologia, cuidados para o rebanho, manejo reprodutivo, tendências de mercado e muitos assuntos do seu interesse. Ao lado de grandes especialistas, eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito no seu negócio. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, @Genix Brasil. E aí, bora com a Genix? Nosso 11º episódio do Genix no Trecho vem no momento da escolha de touros para a estação de monta do corte. Entre as diversas variáveis que influenciam nessa decisão, as tendências de mercado e o entendimento da necessidade de cada propriedade são destaques. Para falarmos sobre isso, nosso episódio conta com a participação de Jéssica Olivier, que é engenheira agrônoma pela Exalc USP e analista de mercado na Scott Consultoria, e com as dicas de Reinaldo Leopoldino, especialista de desenvolvimento de produto corte na Genix, e do Gustavo Costa, que estreia aqui no nosso podcast e na Genix também como especialista de desenvolvimento de produto corte. Bom, a gente está aqui estreando com o Gustavo Costa, né, recém-contratado aqui da Genix, e já começando com o nosso podcast, né, Gustavo? Começando, Melina, na empresa, começando no podcast, com muito prazer, bem acompanhado. Vamos falar aí da Estação de Monta 2022. Mas tudo bem que a gente tem um veterano aqui, né, Seco? Oi, Melina, oi, Gustavo. Olá a todos que nos escutam. Bem-vindo, Gustavo, ao time Genix, né? E aos nossos podcasts aí, que eu acho que têm sido bem interessantes, têm gerado umas discussões interessantes. E a discussão de hoje é sobre a estação de monta, né? A gente está chegando no auge da estação para o corte, no ano em que o mercado tem trazido um pouco de incerteza para o pecuarista, mas a estação está aí. E o que com certeza o criador pode fazer é olhar bem para o seu negócio, definir bem os seus objetivos, né? E conseguir, assim, minimizar os riscos. Antes da gente passar para alguns pontos mais técnicos, de falar um pouco sobre o sistema de produção, análise da base de fêmeas, as possibilidades de touros, de raças, a gente conta com a colaboração da Jéssica, a Jéssica Olivier, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Ela vai dar um panorama aí do que o mercado vem apontando. Jéssica, é com você. Olá, meu nome é Jéssica Olivier, sou engenheira agrônoma, analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Prazer tecer um comentário sobre o ciclo pecuário de preços, em que fase que a gente se encontra, como é que estão os preços do boi e da reposição nesses últimos dias. Começando aí, então, pelo ciclo pecuário, os indicativos de mercado apontam para um início de ano de baixa nos preços do boi gordo. Por que está apontando para esse ano de baixa? O que a gente tem visto até o momento? O primeiro trimestre desse ano foi um aumento no abate de fêmeas, então os dados liberados pelo IBGE apontam esse aumento, enquanto nos anos de 2020 e 2021 houve essa retração no abate de fêmeas, então o pessoal estava segurando essas matrizes para produzir mais bezerro, uma vez que o preço dos bezerros estavam em alta, né? Estavam aumentando nesses últimos 2 anos. Quando a gente pega os preços do boi gordo, fazendo uma deflação aí, comparando preços reais, o preço do boi gordo atualmente, nesse ano de 2022, está praticamente no mesmo patamar ou abaixo dos preços que estavam no ano anterior. Então, os preços estão começando a dar uma cedida. E, seguindo o boi gordo, o mercado de reposição está nessa mesma toada. Então, o mercado de reposição está com uma baixa liquidez, a gente vê os preços mais lateralizados ao longo desse ano, quando a gente compara aí com o ano passado, então pouca movimentação de preços, e a entre-safra de capim, né, de capim tá levando a uma necessidade maior de vender esses animais. Então, esses dois pontos acabam colaborando para essa diminuição nos preços do mercado de reposição. Então, o capim com baixo vigor leva essa necessidade de venda, uma vez que você não vai ter alimentação para todo mundo, vai ser necessário uma suplementação para esses animais para não perderem peso. Então, às vezes, alguns pecuaristas adotam pelo caminho da venda desses animais. A dica que fica daqui para frente seria que agora é um momento bom para a compra de matrizes, ou a produção, né, de matrizes. Por quê? Pensando a longo prazo, as matrizes que
de hoje, né, vão produzir bezerros daqui a 2, 3 anos no mínimo. Então, isso vai levar uma venda de bezerros produzidos agora, lá na frente, estarem num preço de alta. Então, vai ser um bom investimento a compra de matrizes agora, uma vez também que o mercado de reposição está dando aquela cedida no preço. Então, isso vai gerar uma boa renda, pensando a longo prazo, obviamente. Então, como a gente está num ano de baixo atualmente, os preços vão dar essa cedida, né? E aí a gente pode ter essa melhora na compra aí de matrizes e produção de bezerros daqui, pensando no futuro, daqui a 2 a 3 anos, para uma venda de um bezerro com uma arroba mais cara. Jéssica, muito obrigada, e a gente agradece também a Scott Consultoria, que tem esse time que sempre traz informações aí super pertinentes, de qualidade, que ajuda o pecuarista a sair aí um pouco do escuro, né? Bom, e Gustavo, vamos agora para nossa segunda parte aqui do podcast. Diante desse cenário, né, de um cenário como esse, o que o criador pode fazer? Eu acho que é exatamente isso, porque a gente vive uma situação, aquela coisa, o mercado não está muito bem sinalizado para onde vai, né, com essa tendência de retração, mas ainda a gente tem guerra, a gente tem ano político, então são muitas dúvidas. E o que o produtor pode fazer é trabalhar dentro de casa, dentro do próprio projeto, para minimizar os erros e ter mais certeza, uma probabilidade maior de acerto nos resultados, no produto dessa estação, né? E eu acho que aí a gente vem elencando quais são as variáveis possíveis de serem avaliadas e quantas ferramentas, quanto mais melhor, né, para a gente ir ponderando para minimizar a probabilidade de erro, né, Seco? Realmente, está muito indefinido, né? Como tu bem citaste, guerra, ano político, o ano a gente vem vindo de valorização da arroba e do quilo, da reposição, e agora, obviamente, que deu uma estancada, até uma baixada nos preços, mas o que é normal, né? E agora uma coisa é certa, deixar a vaca vazia é muito pior, né? Isso a gente não pode fazer. Então a estação de monta a gente tem que, claro, que aí a gente vai definir, vamos focar mais na reposição, vamos focar mais no cruzamento, e dentro da reposição, dentro do cruzamento também o que vamos utilizar, né? Mas aquele produtor que está na IATF, que está na inseminação, dificilmente ele consegue de um ano para o outro voltar para o touro ou não inseminar as vacas, né? Então a vaca vazia não pode ficar. E a inseminação é um caminho quase que sem volta no bom sentido, assim, né? Porque o ganho genético, de toda forma, é sempre maior e muito mais viável de ser feito na fazenda também, né? E acho que uma coisa também, antes de a gente entrar para o nosso checklist aí, pré-estação de monta, vamos assim dizer, uma coisa que também é muito falado é que a gente está vivendo um ciclo agora, mas que a gente sempre, o que a gente está fazendo agora vai refletir, na verdade, daqui a anos, né? O que a gente faz agora não reflete agora. Então, acho que também é um cuidado, né, para o pecuarista, claro, né, acompanhar o mercado, mas não só ir no que está todo mundo fazendo, né, e pensar também no projeto a longo prazo, né. Pensar individualmente, né? Cada um no seu projeto, tomar cuidado com esse efeito de manada e como dizem, né? Não ser emprenhado pelo ouvido, tem que tomar cuidado com isso. Senão, tomar cuidado de onde vem a informação, qualidade de informação e avaliar os riscos e oportunidades para o próprio projeto. Os ciclos, eles estão aí há muito tempo, né? Esses ciclos pecuários aí de valorização de bezerro e depois... Eu não falo nem de desvalorização, né? Mas às vezes até o próprio poder de compra assim, do recriador ou do engordador ali, né? Do terminador, fica maior, né? Então, e o pessoal também, o cara que faz a cria, né? Que é do nascimento até a desmama, ele normalmente começa a mandar mais vaca para o abate e daqui a 2, 3, 4 anos, 5 anos começa a diminuir a oferta de bezerro e o preço aumenta. E aí o pessoal começa a produzir mais bezerro e aí dá um excesso de oferta e o preço baixa e esse ciclo
acontece há bastante tempo, né? E o que a gente deve, acho que, pensar e refletir é o que a gente vai fazer para minimizar esses efeitos, né? E aproveitar algumas oportunidades também que isso traz para todos os ciclos da pecuária, tanto a cria, como a recria, como a terminação. Nosso foco mais aqui é no produtor de cria, né? Que é o que usa a nossa genética assim mais diretamente. Então é o que a gente vai tentar ajudar ele aí a tomar as melhores decisões. Bom, então, quando a gente pensa aqui no nosso checklist, né, que a gente foi construindo aqui para trazer para vocês, vamos começar falando aí da base de fêmeas. Como que a gente inicia por aí? Eu acho que a primeira coisa da base de fêmeas, Melina, é o proprietário conhecer a sua base. Né, principalmente quando a gente fala aí da cria, conhecer, ter na mão, tudo registrado. Seja no caderninho, seja no Excel, seja no sistema, e revisar essas fêmeas. Qual que é a condição, score corporal, padrão de biotipo, se são vacas grandes, vacas pequenas, a origem desse rebanho, linhagem, para ter o máximo de informação possível. E aí, a partir daí também, e segmentando dentro dessa base, a cabeceira, o meio fundo, o que vai ser, se vai fazer desafio de precocidade ou não, o que vai ser inseminado com, vamos falar assim, se é uma base Nelore, PO, o que vai ser inseminado com PO, o que vai ser inseminado por um cruzamento, e ter isso na mão é a base para o restante, né, das questões, né, Seco? Na minha opinião, o maior patrimônio de um pecuarista é a sua base de fêmeas, né? São suas vacas. Né? Um rebanho bem selecionado e às vezes uma seleção simples assim, né? Simplesmente tu descartar as vacas vazias no final da estação, tu já tá fazendo um baita, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Um baita serviço, né? Tu tá selecionando as mais adaptadas, as mais férteis, as mais adaptadas ao teu sistema, né? De criação ali. Isso, no longo prazo, traz um benefício para o criador muito grande, né? Ele vai ter... E, obviamente, depois que ele tiver num nível um pouquinho melhor, ele conseguindo selecionar não só as que... Primeiro, seleciona as que emprenham, né? E depois selecionar as que desmamam melhores terneiros, né? Melhores bezerros. Isso é... E nos momentos assim de crise ou de margens apertadas, que isso é a tendência das margens ficarem cada vez mais apertadas, né? Quanto mais eficiente tanto o pecuarista quanto o rebanho dele for, melhor é para ele, né? Então, a eficiência e eu acho que essa é a palavra, né? Quanto mais se avalia, quanto mais se mede, mais se tem parâmetros para tomada de decisão. Não é assim, é da minha cabeça. Você tem argumento comprovado para tomada de decisão. O que você vai descartar, o que você vai aproveitar, como que vai ser esse manejo. E que dúvida que o criador, né, tendo toda essa análise aí, né, vamos partir do criador que tomou nota de tudo isso, que tá com as informações aí em mãos, né? Com as informações em mãos, sabendo, conhecendo aí essa base. Quais principais dúvidas que podem surgir assim para o criador? Eu acho que as principais dúvidas no momento desse do mercado é se ele faz mais reposição ou mais cruzamento, né, Seco? Mas eu acho que aí é muito interno do projeto dele. E acho que a média de idade desse rebanho também vai influenciar muito nisso. Se ele consegue aproveitar para fazer um descarte maior e diminuir a média de idade e aumentar esse ganho genético, por exemplo. Talvez seja a hora mesmo dele dar uma apertada nas matrizes dele mesmo, né? Daqui a pouco encurtar uma estação de monta, né? Porque os anos que passaram aí, com a supervalorização do bezerro, né? O pessoal dava uma estendidinha na estação de monta aí, né? As vacas ficando vazias, sincronizava, ressincronizava, deixava os touros um tempo mais com as vacas. Obviamente que na hora ali, para o bezerro a mais no outro ano, por mais no tarde e leve que ele vai ser, ele
vale bastante. É um bezerro, né, a mais, né? É um bezerro a mais, então... Só que talvez agora seja a hora de dar aquela apertadinha ali, né? E realmente ser mais eficiente, fazer sincronização, né? Que é reinseminar as vacas, né? Fazer um diagnóstico precoce e reinseminar, para concentrar bastante a estação de monta. Eu acho que é bem importante definir assim que realmente quais vacas serão usadas para fazer a reposição, né? E escolher muito bem o touro para reposição, né, Gustavo? Acho que isso aí tu podia comentar um pouco com a gente, falando mais que é a grande maioria assim da base de vacas do país, que é a vaca zebuína, né? Quais as características importantes assim de um touro Nelore para fazer essa base aí, né? Eu estava falando ontem com um representante nosso, sei que inclusive é a respeito disso. Ele está com uma situação de renovação de base, vamos falar assim, justamente nessa fase que a gente está conversando, uma renovação de base de fêmea, apertando o filtro, sem dó de descartar, melhorar a média de avaliação genética, melhorar a média de produtividade, né? Justamente para tentar minimizar custo e aumentar essa rentabilidade. A questão do uso do touro para essa fase, pensando justamente na reposição, a gente cai também no assunto de linhagem, de abertura de sangue. Nesse momento, não adianta a gente pegar touros jovens, claro, estourados de número, vamos falar assim, com uma alta produtividade, mas que vão limitar demais o uso de linhagens na próxima geração. Porque a gente vê esse afunilamento, né? Quando a gente pega lá no topo dos sumários, por exemplo, a gente vai afunilando essas genealogias. E se a gente usar esses touros nesse momento já com muita intensidade, não estou falando para não usar, claro, mas não usar com muita intensidade, né? Bica corrida que a gente fala, porque você começa a se limitar lá na frente. Mas é claro que olhando sempre no touro essas características de habilidade materna, a questão do biotipo de peso de animal adulto, né? Pensando nessa necessidade de mantença da vaca, porque o objetivo principal é uma vaca com uma manutenção baixa, mas que desmame um bezerro pesado e que tenha reconcepção depois. Também não adianta eu selecionar uma vaca Nelore para produzir leite ou para desmamar um bezerro gigante que a vaca se acaba. A vaca morre e depois não entra na próxima estação, né? Eu acho que basicamente são esses critérios, porque aí depois a gente vem no momento do acasalamento para os tipos de acasalamento, né? Um complementar, um corretivo, muito mais aprofundado e às vezes até animal por animal ou por grupos, né? Segmentados. O Gustavo falou dos touros jovens, né? E a gente chega também nas fêmeas jovens, né? Como que a gente lida aí com o desafio de precocidade também? A seleção por precocidade, assim, na raça Nelore vem sendo feita há bastante tempo, né? E falando em questão de produtividade e eficiência zootécnica, obviamente, aí não tem dúvida nenhuma que o animal, quanto mais jovem se acasalado, há um ganho nisso aí, né? Porém também tem quando tu intensifica assim o processo, tende a custar mais também, né? Então aí vai de novo a eficiência, né? Tem que estar tudo muito bem calculado, muito bem pensado nisso aí, né? Essa fêmea muitas vezes o mais fácil é tu emprenhar ela, ou no primeiro acasalamento é o mais fácil, né? Tu fazê-la chegar com peso adequado ao primeiro acasalamento é o mais fácil, mas a reconcepção dela que muitas vezes se torna difícil, né? Então, às vezes o pessoal aí, ainda mais agora nesses anos, né, os insumos subiram muito, o preço caiu um pouco, o cara já não aduba uma pastagem, já dá uma negligenciada na categoria, nessas fêmeas, emprenha elas e a gente fala que larga lá pro fundo da fazenda e esquece elas. E aí depois, quando elas vão parir e o pior, reconceber, aí dá problema, né? E os resultados caem muito, e aí tu emprenhar uma fêmea aos 14 meses e ela não emprenhar aos 24,
aí nossa, é tragédia, né? Porque tu gastou e aí tu é a mesma coisa que tu deu empregado aos 24, né? Porque ela ficou vazia ali, então a gente não pode também negligenciar essa categoria aí, que ela é muito desafiadora, principalmente no Nelore, ou aqueles criadores que começaram agora, né? Nesses últimos 2 anos aí, aproveitando as vacas gordas, literalmente, né? Onde era mais fácil os investimentos. Então, para te comprar um adubo, uma ureia, botar numa pastagem, era um pouco mais fácil, pensando no preço do adubo e no preço do que ia vender o teu produto, que é o bezerro. E agora não, né? E aí o cara já não quer adubar ou não quer suplementar, e aí o problema aparece, né? Eu acho que o sistema, eu digo, o desafio da Precocinha, né, Seco, é muito, como você disse, essa gestão do sistema como um todo, né? Você precisa estar com o teu sistema muito redondinho na questão nutricional para ela. É claro que ela tem que ter genética para expressar, né, essa precocidade sexual, e ela precisa ter nutrição para chegar também no peso. E aí na situação da concepção, a gente precisa de um manejo muito específico também, né? De um cuidado diferenciado na questão do parto, porque muitas vezes essas precocinhas elas não estão ainda formadas completamente, né? Com o sistema reprodutivo, a habilidade materna não é a mesma coisa ainda. É uma categoria que traz uma série de desafios, né? E aí é mais uma opinião minha, tá? Acasalamento precoce aos 14 meses, eu acredito que não é para todo mundo ainda, né? Acredito que não é para todo pecuarista, não é para todo ambiente. Tem ambiente que às vezes até é melhor fazer mais extensivo, né? Que ele vai ser mais rentável financeiramente, assim, né? Porque às vezes para ti chegar ao acasalamento aos 14 meses, realmente o aporte nutricional desse animal é muito maior. E falando de Nelore, genético também, né? Porque estou acostumado a lidar mais com taurino, aí a questão mais é nutricional mesmo. Mas na minha opinião, não é para todo mundo, né? Mas, falando em questão de produtividade, óbvio que é uma ferramenta muito interessante. E quem vai para ela dificilmente volta, né? E seguindo aqui, falando ainda, né, das características e das necessidades aí da base, e como que a gente começa aí um trabalho para definir os acasalamentos corretivos e compensatórios? Como que a gente evolui para isso aí? Partindo daquele pressuposto, Melina, que a gente tem que conhecer a base, conhecer as necessidades e tem que saber onde a gente quer chegar também. Onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo e qual é o caminho a ser percorrido para isso. Então, a base de fêmea é a fortaleza do criador. O touro, o acesso à genética do touro está fácil hoje em dia, né? Você tem um acesso muito fácil. Então é justamente montar esse quebra-cabeça. O que eu tenho em casa, aonde eu quero chegar e qual touro vai me possibilitar, vai me levar até esse ponto que eu quero. E daí, justamente para ir aprofundando nisso, a gente está sempre à disposição dos clientes trabalhando caso a caso, né? Mas só como exemplo, principalmente do que a gente está falando do desafio de precocidade, né? Do peso ao nascer, da questão do tamanho que nasce esses animais. Então a gente... eu peguei um animal lá em cima, top 01, uma avaliação genética lá em cima. Tá, ok, mas e o peso ao nascer? E aí? Mas eu gostei tanto desse touro. Tudo bem, você gostou, é um bom touro, mas para essa categoria não tem como você usar nessa categoria, nesse momento, nessas fêmeas. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito também, porque às vezes tem o gosto do proprietário, né? Eu gosto com chifre penteado, eu gosto de um touro fumaça, eu gosto com chifre para cima ou sem chifre. Então a gente tem que ter parâmetro para tudo, para tomar essas decisões pensando no resultado. O gosto depois, né, por último, a gente vai no gosto. No taurino tem muito isso também, Seco? Tem bastante, né? E óbvio que vai tudo do objetivo do produtor, né? O produtor de genética, bom, é uma coisa, ele tem que cuidar algumas características mesmo que
o mercado exige, assim, mas o produtor de gado comercial, aí, né, na minha opinião, as características de produção e as de importância econômica são as que ele realmente deve se fixar ali, né, e definir o touro de acordo com isso, né. Então, a gente está falando aqui de base Nelore, mas isso vale para qualquer base, né, uma base taurina aqui no Rio Grande do Sul, uma base sintética, né, que a gente tem bastante aqui, está aumentando bastante, uma base de fêmea sintética, né, Brahms, Braford, que é a grande maioria, buscar touros realmente com características maternais, como a gente fala, né, para fazer essa base e pensar de forma objetiva mesmo, né, o que vai me melhorar a minha rentabilidade no sistema como um todo, né, o que a genética, na verdade, vai me ajudar a melhorar a minha rentabilidade, porque obviamente que não é só a genética, tem uma série, tudo faz parte de um sistema ali, né, mas com certeza a genética é muito importante. Escolher, mais importante que a genética é escolher a genética adequada, né, esse é um grande ponto. O seco, e é isso, né? A gente tem diferentes sistemas de produção, diferentes perfis de criadores, então realmente as necessidades, as demandas, elas vão ser diferentes. Dá alguns exemplos aí do que pode acontecer nesses diferentes sistemas de produção. Por exemplo, a gente tem criadores que trabalham não trabalham com cruzamento, tá? Vamos dizer assim, aqui no Rio Grande do Sul, aqui trabalha com raça definida, mas é gado comercial, tá? E tem vários sistemas nisso aí. Tem aquele sistema de mais oferta alimentar, é um tipo de genética, e o sistema de menos aporte alimentar é outro, né? E aí eu acho que entra realmente o saber, né, qual linhagem, assim, qual linha de sangue, linha genética se adequa melhor. A gente nem fala mais tanto em indivíduo hoje em dia, porque... No taurino, né? No Nelore a gente fala pra caramba do indivíduo. A gente fala também aqui, né? Mas assim, hoje os touros, eles estão... O mercado tá tão grande, né? Que um touro é difícil atender todo mundo, né? Antigamente a gente vendia, sei lá, o volume de sêmen era muito pequeno, um touro aí com 20, 30 mil doses, ele praticamente atendia bastante clientes, né? Hoje então a gente tá trabalhando mais com linha genética aí de 3, 4, 5, 10 touros, assim, que mais ou menos a gente adequa esse sistema de produção ou aquele outro sistema de produção, né? Mas eu acho que essa é a vantagem, né, Seco? Eu acho isso muito legal. É claro que o bovino a gente não chegou ainda naquela história como no suíno, nas aves da linhagem paterna e linhagem materna. Mas essa variabilidade que a gente tem e a facilidade de acesso a essa genética é muito bom, porque a gente consegue encontrar qual que é o melhor touro para aquela situação. Porque é o que eu sempre digo, eu sempre respondo quando me perguntam qual que é o melhor touro da tua bateria? Ou qual que é o melhor touro do Nelore do Brasil hoje? Eu falo, não, peraí, melhor para quê? Melhor para quem? Sim. Porque não tem como você falar, esse é o melhor touro para tudo, para todo mundo. Isso não existe. É o melhor touro para atender aquelas necessidades específicas, né? E aí a gente vem, como você disse, além das questões da avaliação genética, que o animal ele tem que obrigatoriamente ter um sistema de produção viável para que ele expresse de acordo com a necessidade que ele tem para expressar a capacidade genética, né? A questão genotípica. O genótipo mais o ambiente é o que vai trazer esse fenótipo do animal. Então a gente tem que pensar muito no sistema de produção antes de pensar no gado, porque senão frustra, né? Não adianta eu pegar um top 01, né, para peso a desmama, peso ao ano, peso ao sobreano e colocar num rapador, num pasto degradado, malemar com salzinho mineral e depois a culpa é do touro. O touro que é ruim, entendeu? O animal não vai desempenhar numa condição dessa. Outra coisa, assim, que esses momentos de incerteza, que o mercado está retraindo, como a gente falou, e deixar de inseminar o cara obviamente não vai, né? O cara já está num sistema o produtor já está num sistema de ATF, de ressincronização, até diminuiu o número de touros, ele sair comprar touro, o investimento é muito maior, né?
Mas o que às vezes os produtores fazem nesses momentos assim de mais indefinição, de incerteza, é começar a diminuir o investimento, né? Quando a gente fala diminuir investimento, olha, antes o cara já começava a comprar o sêmen falando o que a gente está falando aqui, adequando, ou touro de maior potencial, ele não se importava a pagar 4, 5, 6 reais a mais, porque ele sabia que ia ter retorno depois, ou no próprio protocolo de IATF dele, utilizar um hormônio que ia dar um melhor resultado. Os investimentos são mais fáceis para o produtor, né, nesses momentos. E agora que está ao contrário, ele começa a retrair investimento. Aí, preciso comprar o sêmen, então o sêmen ele vai ter que comprar. Só que daí ele chega pro vendedor, né, e pra gente, preciso de um touro Angus. Tem que nascer preto, tem que emprenhar e nascer preto, né? Também eu acho que não é o momento de fazer isso, né, porque lá no futuro, né, a longo prazo, a tendência é que reflita em uma menor rentabilidade para o produtor. E aquele touro, e para fazer matriz, muito pior ainda, né, cara? Porque, nossa, o touro que tu usou hoje para te fazer matriz, isso aí vai ficar no teu rebanho por 10 anos, né? Então, o touro pro cruzamento, tudo bem, ali às vezes numa geração ele vai embora tudo, mas o touro utilizado para fazer matriz tem que ser muito, muito criterioso. Mesmo no momento agora não é hora de poupar, né? Claro, a gente trabalha com genética, né? Mas a gente fala com convicção isso aí, né? Que é uma economia burra, né? É tão pouco, né? A diferença às vezes de um touro melhor avaliado ou um touro com um potencial genético maior, a diferença é tão pequena que lá no final é tão pouco mas o reflexo disso aí a longo prazo, a médio prazo é muito grande. Sem dúvida, Seco, porque isso vai ficar no rebanho, né? Como você bem disse. E eu acho que, eu concordo plenamente com o que você disse, que é uma economia burra, mas não que a gente está chamando ninguém de burro, mas porque é nesse momento, como você disse, que um bezerro a mais esticando estação, um bezerrinho a mais, seja um guacho da vida, ele vai fazer diferença, ele vai me dar mais lucro. Nesse momento de incerteza de mercado, não é tanto o volume que vai te fazer diferença, mas você tem uma qualidade. A questão do resultado que você vai ter na próxima geração, na próxima progenie, que pode te agregar valor dentro da qualidade do produto que você está colocando no mercado. Né? E não tanto assim, um a mais já vai me dar um lucro X. Num momento em que se exige mais, ou que está mais afunilado a questão do mercado, a qualidade aparece muito mais. É verdade, né? Um ano passado, no ano retrasado, ali nas últimas 2 safras, até os guaxinhos valiam, né? Exatamente. No momento de retração, a coisa, né? E quem tem qualidade, quem está no mercado há bastante tempo, outra coisa que a gente observa bastante às vezes é nesses momentos assim de incerteza, dessas viradas de ciclo, né? Onde a cria começa como o bezerro começa a desvalorizar um pouco mais, o cara já sai da atividade e começa a trabalhar com recria engorda, daqui a pouco a recria engorda, começa a ficar caro comprar reposição, ele volta para a cria. Não tem continuidade, né? Aí é difícil, porque aí justamente na hora, muitas vezes, na maioria das vezes, né? A gente não é economista, não é especialista no negócio, mas hoje, por exemplo, o pior momento para sair da atividade de cria é agora, né? Que as vacas estão valendo pouco. Exato. Se a tua ideia era realmente, minha fazenda não tem estrutura, a minha escala é pequena, por qualquer outro motivo eu resolver sair da cria e trabalhar com recria ou terminação, o momento ideal seria o ano passado, o ano retrasado, onde é que estava valendo muito mais as vacas, né? Uhum. Então... Pelo contrário, né? Agora talvez a chance de a oportunidade de você adquirir produtos bons num preço mais acessível. Isso mesmo. Então, aquela história do planejamento, né? Isso e não ir conforme o vento e conforme efeito manada ou a maré, chame como quiser esse tipo de... Tem um amigo meu que fala, tem que tomar cuidado, senão você vai que nem sabugo na corredeira. Completando aí os critérios, né, de seleção de touros, como que a gente pode usar o touro jovem como uma ferramenta, assim, nesse contexto? O uso do touro jovem, Melina, ele é justamente...
a busca pelo touro jovem é justamente para a gente encurtar o ciclo de produção na pecuária e para a gente ter um avanço genético mais rápido. E isso só é possível mediante as ferramentas e critérios, né, tecnológicos. A genômica está aí justamente facilitando muito isso. A gente já vem esses touros jovens sem progênie, mas que já vem com uma acurácia, né, para as características, para essa transmissão das características que eles trazem, além, claro, de avaliação fenotípica, além da solidez da genealogia, do pedigree dessas famílias, né, dos anos de seleção e dos próprios criatórios, que selecionam há 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos. Então, essa solidez, essa confiança na transmissão dessas qualidades ou características, né, para a progênie, é o que faz com que a gente invista e disponibilize para o mercado esse touro jovem, que é o melhor custo-benefício, né, pensando no avanço genético, na evolução genética. É claro que tem, mas esse touro aqui não tem preg-check, por exemplo. Alguns criadores chegam nessa questão: eu só uso touro que tem preg-check. Tudo bem, mas aí é justamente a questão da análise, né, Seco? De parar e pensar. Eu tenho valores diferentes, uma evolução genética diferente, com 2 touros que cabem, né, para a minha necessidade. E aí, analisar esses critérios para chegar na melhor opção. E também não precisa ser 880, né? O criador, ele pode e deve, né, fazer um mix aí entre touros jovens e touros provados. Eu também gosto dessa opção aí, né, de usar alguma coisa de touro jovem. Isso falando mesmo em rebanhos comerciais, né? Só comentando um pouquinho do touro jovem. O touro jovem de hoje não é o mesmo touro jovem de 10, 20 anos atrás, né? A confiabilidade da avaliação dele de saída de touro jovem é muito boa hoje, com a genômica e o próprio tempo já de avaliação genética, né? E conhecer família, e etc e tal. Então, o touro jovem de hoje é muito confiável. E se o produtor realmente ainda faz questão né, quer uma segurança de um touro provado, e quando a gente fala touro provado, né, não é só o provado em ter filhos provados, filhos avaliados, mas provado para IATF também, né, que é o nosso ranqueamento dos touros em IATF, chama preg-check, que o Gustavo comentou. E tem gente que, né, muitos produtores e muitos técnicos, né, às vezes se preocupam, a principal característica antes de qualquer avaliação, qualquer característica de DEP do touro, se preocupam se o touro vai bem em ATF ou não, né? E então, se às vezes o produtor quer fazer um mix, ou faz questão de fazer esse mix aí, utilizar um touro jovem, às vezes para dar uma melhoradinha no preço médio do sêmen ali, né? E um touro provado, consagrado, para ele dormir mais tranquilo, assim, para ter a segurança. Falamos aqui de um monte de coisa, né? Falamos de sistema de produção, falamos de precocidade, das precocinhas, enfim. Falamos de touro jovem, touro provado, bastante sistema de produção e de base, né? E que a gente consegue, de repente, dar uma resumida aqui e deixar algumas dicas pro criador, algumas dicas finais de ouro aí? Eu acho, Melina, que a dica principal é estudar, como o Seco disse, fazer um checklist, né, dessas variáveis que a gente colocou aqui, que não são todas, cada criador tem as suas variáveis, né? Então, colocar isso na ponta do lápis, fazer esse checklist e analisar, estudar etapa por etapa para ir filtrando e chegar nas melhores opções aí. É claro que, como eu disse, junto com o técnico, junto com o representante, a gente está à disposição sempre para ajudar nesse estudo para ter o melhor resultado depois. Acho que a palavra assim, nesses momentos é gestão, né? Não só nesses, mas em outros maneiras é mais importante ainda, né? Gestão, eficiência, né? Falando também em outro produto nosso, que é nosso programa ReproCheck, né? Onde o produtor pode avaliar as estações de monta passadas e no meio de uma estação de monta ele pode avaliar quais lotes estão indo melhor, pior,
Mas eu estou falando do ReproCheck, mas tem vários outros tipos de análise aí, ou até uma planilha de Excel simples aí, né? Onde o produtor pode fazer essas análises e não é o momento assim da gente... Claro que, óbvio que todo mundo quer gastar menos e ganhar mais, economizar, mas não é o momento também da gente parar assim de querer não gastar, né? Falando em investir, assim, não deixar de investir, né? Tem muita gente que para, não quero gastar, mas isso aí no fim reflete numa menor produtividade e aí é pior ainda, né? Então, até porque o custo é uma coisa, né? Investimento é outra, então... como você disse, Seco, eu acho que é muito importante, vale a pena agora sair uma fumacinha da cabeça aí, né, pegar firme nesse estudo, vamos falar assim, para as tomadas de decisões, para poder dormir tranquilo, como você disse, né? Depois o caboclo dorme mais sossegado. Bom, e mais uma vez, né, qualquer dúvida que o criador tiver, a gente está super à disposição, é um prazer enorme, né? Na verdade, quebrar a cabeça junto aí com o criador, né? E estamos aqui para isso, né? Realmente para ir montando esse quebra-cabeça, e não tem coisa mais gostosa no mundo depois de ver o resultado, né? Depois da estação, começa a nascer bezerro, chega um vídeo, nossa, olha aqui o bezerro como é que tá, olha o padrão dessa bezerrada. Eu acho que pra gente é uma satisfação muito grande. Uma coisa eu falo com certeza, né? Não inseminar e deixar a vaca vazia é muito pior. Isso o produtor não vai poder deixar de fazer, não vai fazer, né? Isso ele sabe também, né? Não tô falando nenhuma novidade, isso ele já sabe. Agora nós temos que ajudar ele, e a equipe da Genix está à disposição para ajudar ele no que for preciso para ele tomar a melhor decisão, né? E na decisão que ele tomar, nós ajudar ele a escolher os animais e aí definir a estação de monta dele. Obrigada, então, Seco, mais uma vez, mais uma participação no nosso podcast. Gustavo, estreando, e muito obrigada aí pelas tuas palavras. Eu acho que é isso, né, pessoal? Vou deixar um abraço aí e vamos pra cima dessa estação de monta. É isso aí, Melina. Obrigado, Seco, pela recepção, né, pelo acolhimento, e é isso aí, estamos juntos, estamos aqui à disposição e seguimos, né, esperando o contato de todo mundo. Vamos para cima. Esse foi o 11º episódio do Genix no Trecho. O nosso podcast vai ao ar às segundas-feiras, na primeira e na terceira semana de cada mês. Para não perder nenhum episódio, se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Ou então siga a gente no Spotify e também ative as notificações. Estamos presentes nas nossas redes sociais, @Genix Brasil. Curta, compartilhe e acompanhe tudo o que acontece na Genix. Estamos sempre abertos a sugestões e você sempre é a nossa melhor visita.